Feminilidade, feminino, ser mulher. Três conceitos que parecem dizer da mesma coisa. Mas será que dizem? E mais, o que eles dizem sobre você? Esse vai ser o nosso ponto de partida para a nossa primeira aula de reflexões sobre psicanálise feminino. Vamos lá, feminilidade, que trem é esse? Feminilidade é uma lista de características, comportamentos e qualidades socialmente esperadas de meninas e mulheres. São normas que a cultura patriarcal embalou com um rótulo rosa de feminino, a fim de privilegiar o mundo masculino. Ser mulher. A feminilidade ela tenta definir o que é preciso para ser verdadeiramente uma mulher. É uma construção tão pequena e limitante, exigida pelo patriarcado. A Maria Rita Kell, ela tem um livro muito interessante, ela é uma psicanalista, caso você não a conheça, que é o Deslocamentos do Feminino, e que inclusive a gente tem lido num grupo de estudos de psicanálise e o feminino desde o ano passado, então é um livro que rende muitas discussões e ele possibilita esse resgate histórico dessa construção da feminilidade, dos ideais, que apesar da gente falar, né, de algo que vem aí de séculos passados, é algo que ainda reflete na nossa vivência de hoje enquanto mulher. Então, por isso a importância da gente resgatar esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento, para a gente entender o que ainda nos atravessa, o que ainda tem que ser feito a partir desse lugar. Mas bom, então ela vai dizer que a feminilidade ela define um único lugar social para as mulheres, a família e o espaço doméstico, a partir do qual se traça um único destino para todas, a maternidade. Ainda que talvez, se a gente for pensar nos dias de hoje, isso não seja completamente a realidade, não dá para deixar de pensar que a gente ainda luta muito com isso, né? A maternidade é algo que é esperado socialmente de todas as mulheres, e aquelas que, inclusive, vão se dando conta que talvez o desejo delas não transite por aí, ainda têm muita dificuldade de encontrar essa aceitação social. Então, pode ser que a maternidade não seja o único destino mais, a gente já conseguiu alcançar outras possibilidades, mas ela ainda está ali como esse destino que uma mulher deveria acessar e experimentar para realmente saber, né, o que é ser uma mulher. E aí, já que a gente vai fazer esse resgate histórico, tem dois pontos muito importantes. O primeiro, trazendo Foucault aqui, é sobre a esterilização do corpo. O corpo feminino, ele foi estericizado, né, como uma grande estratégia na produção de saber e poder em torno da regulamentação da sexualidade pelo patriarcado. Então a gente pode pensar num corpo que foi regulado para garantir a fecundidade e a procriação, um corpo que foi docilizado e saturado de sexualidade e um corpo responsabilizado pela educação e cuidado, né, tanto de crianças quanto dos afazeres da casa, quanto de pessoas mais velhas, até mesmo nas profissões a gente vê o tanto que a maioria das profissões que envolvem cuidado ainda são profissões que têm mais mulheres ali nessa área. E um outro recorte muito importante de se fazer aqui, a gente está falando dessa esterilização do corpo, mas de um corpo feminino branco, né? Algo que toca a feminilidade tradicional, porque se a gente for pensar com as mulheres negras, o que elas sofreram, né, que elas não tinham nem sequer os seus direitos básicos de sobrevivência garantidos para que fosse exigidos delas esse ideal de feminilidade. Então, né, a gente faz essa separação, esse recorte histórico para dizer, né, o tanto que mulheres negras tiveram historicamente os seus corpos objetificados para alimentar a perversidade dos senhores escravos, tanto pela via da exploração do trabalho, mas também de uma hipersexualização. Então, se para a mulher branca era exigido um corpo docilizado e saturado de sexualidade, da mulher negra era exigido justamente esse lugar que poderia ser feito o que quisesse daquilo ali, né? Então, a gente tem que pensar também, enquanto mulheres, essa diferença entre mesmo os femininos, e para isso
tem uma palavrinha aqui que é um pouco difícil, que é a interseccionalidade, que parece estranho, mas é justamente para a gente pensar que não dá para pensar uma feminilidade única, uma mulher única, né? Existem várias camadas e recortes, e que vão passar também pela questão de raça e do social, que são importantes de serem pensados se a gente quer promover transformações na nossa sociedade. Então, até por isso, eu trouxe aqui a Lélia Gonzalez, que também fala um pouco não, né, ela tem textos maravilhosos de psicanálise, mas pegando nessa vertente de convocar também a psicanálise a pensar sobre o feminismo negro, né. Então isso é algo que a gente está aqui falando de uma psicanálise que nasceu num berço tradicional europeu, né, então a gente também tem que começar a fazer essas desconstruções e diálogos com outros pensadores que possam trazer para a gente uma outra realidade. Tudo isso para dizer, né, que a Lélia traz. Ao reivindicar a nossa diferença enquanto mulheres negras, enquanto ami-africanas, sabemos bem o quanto trazemos em nós as marcas da exploração econômica e da subordinação racial e sexual. Então, eu quis trazer isso porque eu acho que não dá pra gente falar mais de psicanálise apenas a partir dessa vertente, mas também pensando que quando a gente está falando da feminilidade, então, é esse remetimento ao tradicional, né. Então, seguindo aqui, a Maria Rita Kell, no livro dela, ela vai falar sobre algumas funções da feminilidade para o patriarcado. E uma delas é promover o casamento não entre a mulher e o homem, mas entre a mulher e o lar, a fim de adequar então, né, a mulher a essas funções domésticas e de cuidado, de uma forma a sustentar a virilidade masculina, o poder do homem, né, que é o poder patriarcal. E aí, para isso, é necessário então desenvolver nas mulheres virtudes para mantê-las nessa posição de objeto. Então, tem uma coisa que resume bem a tal do bela recatada e do lar, né? São essas as virtudes esperadas dessa feminilidade tradicional. As mulheres devem ser educadas para se tornar recatadas e resistentes ao sexo, de modo a sustentar com seu negaceio a virilidade dos parceiros. Frágeis e desprotegidas para mobilizar neles a força, a potência, o desejo de proteção. Submissas e modestas para melhor governar a casa e a família. E aí ela traz muito esse ponto de uma alienação, né, que é uma alienação que a gente ainda tenta fugir dela, né, se separar dela. E aí ela pensa tanto num campo político, que é na medida que as mulheres foram isoladas, então, nos lares e nos afazeres domésticos e maternais, estavam ali distantes das disputas de poder que poderiam definir, então, seus próprios destinos. E aí elas não vão ter meios, né, de garantir direitos fundamentais para se tornarem sujeitos de suas próprias histórias. E aí isso também passa por uma alienação subjetiva, porque na medida que a mulher vai aceitando essa posição do outro de discurso, ela vai renunciando a falar por si mesma, né, permanecendo socialmente invisível por não produzir um discurso para além do espaço doméstico e da maternidade. E aqui um ponto importante é que não se trata de negar a importância da maternidade, nem da organização doméstica e do cuidado, até porque a gente sabe que se, né, parar 5 minutos todo o trabalho invisível que as mulheres fazem nesse campo, o mundo ele colapsa. Mas o que a gente quer apontar com essa questão da feminilidade, de trazer apenas esses destinos, é justamente sobre o estreito repertório de opções, né, que mulheres de uma época anterior tinham, a gente ainda tá aqui lutando para ampliar cada vez mais, ainda que a gente já tenha conquistado muitas coisas, tem muitas coisas que a gente ainda pode conquistar. E aí um dos pontos, né, que é importante trazer, é justamente sobre o mito do amor materno, porque para construir toda essa feminilidade, todos esses ideais, foi-se usado uma ideia de que isso era um instinto feminino da mulher, fazia parte de uma coisa que era natural. Mas a gente sabe que, né, essa feminilidade ela é construída culturalmente. Então até esse ponto do amor incondicional pelos filhos é construído culturalmente. A gente vai resgatando a história e percebendo, né, que nos séculos passados os filhos não tinham todo esse valor supremo e narcísico que hoje tem para as mães.
O bebê muitas vezes era amamentado, cuidado por amas de leite, aí a criança crescia, já era enviada ao internato ou entregue a outras famílias para receber uma instrução, sendo tratada como um mini adulto. Até esse ponto dessa concepção de infância e de proteção é algo muito recente. E isso começa, né, justamente quando a criança passa a ter um valor de mercado, porque percebe-se que se você cuida dela, protege dela, educa ela profissionalmente, depois ela vai ter um valor muito maior para o capitalismo do que, né, se ela fica ali jogada, perdida, marginalizada, causando, né, mais problemas do que trazendo soluções. Então, até nisso é importante a gente refletir. E acho que mais ainda quando a gente pensa os efeitos dessa idealização, porque essa ideia de que, né, o amor ele é incondicional, ele é extremamente prejudicial para as mães que inclusive não experimentam esse sentimento, ou não a princípio, né, quando esse sentimento ele demora a se desenvolver. E mais, um sentimento que muitas vezes ele é ambivalente, como nós todos somos. Então, eu quero trazer aqui esse ponto, né, de que não há um instinto feminino, não tem um padrão fixo, até após o parto, como existem em outros mamíferos. Então, né, os mamíferos comem placenta, outros lambem a cria, a gente não tem um padrão específico, isso vai depender muito da cultura, tá? O bebê nasce, vai dar para a mãe segurar? Não, vai demorar um tempo, já vai amamentar? O que vai ser? Quais vão ser esses cuidados? Claro que a gente hoje, né, estuda e tem a ciência para a gente pensar o que é melhor tanto para o bebê quanto para a mãe, para desenvolver esse vínculo. Não é que esse vínculo não seja importância, né? Uma vez que a criança está aí no mundo, é importante que isso aconteça, né? Mas e a gente observa isso também, que em condições favoráveis, esses sentimentos eles ocorrem, são identificados. O ponto é, né, é que não é natural. Então eu trouxe aqui uma antropóloga que ela diz: "O amor de mãe é tudo o que quiserem, menos natural". E apresenta antes uma matriz de imagens, significados, sentimentos e práticas que são por toda a parte social e culturalmente produzidos. Mas isso também não significa, né, que não tenha aí se produzido também algo que vem culturalmente, que é um gozo materno, né, porque a posse de um objeto idealizado, hipervalorizado pela sociedade, como um bebê, garante mesmo uma boa dose de gratificação para as mulheres. Tem essa contrapartida. Assim como uma posição da rainha do lar, responsável pela felicidade da família, representou um destino desejado por muitas mulheres. Eu acho que a questão, né, a gente sempre traz esse ponto do feminismo, não é definir o que a mulher tem que ser. É justamente abrir possibilidades para que ela escolha o que ela queira, mas sabendo que existem possibilidades, não que é uma obrigação ou é um único destino. Então, o casamento e a maternidade não são coisas que vão contra o desejo feminino, mas o nosso ponto aqui não é o destino natural, e eles acabam muitas vezes limitando outras possibilidades, né, e as mulheres não conseguem experimentar outras coisas, porque já tem esse caminho traçado para elas. E aí eu bato muito nessa tecla, né, com o meu próprio trabalho, que é ajudar as mulheres a traçar o próprio caminho pelo mundo. Então é se questionar sobre todas essas questões. É realmente isso que é do meu desejo ou isso está no outro? Então essas são construções que a gente vai desconstruindo e construindo, né, pegando o que é do outro, separando com o que é nosso, para daí sim talvez a gente se aproximar mais daquilo que diz da gente, né. E aí então, algo muito interessante se produziu aí, a partir de toda essa história, toda essa construção das feminilidades, que é justamente a histeria. E aí a Maria Raquel ela traz o seguinte, que a histeria é a salvação, justamente porque é a expressão possível da experiência de mulheres em um período que os ideais tradicionais de feminilidade entraram em profundo desacordo com as recentes aspirações de algumas dessas mulheres enquanto sujeitos. Porque o que eram as histéricas, né? Eram aquelas mulheres que diziam sentir dores, tinham sintomas no corpo visíveis, mas os médicos não conseguiam localizar o que é que está acontecendo. Parecia que era uma doença do útero, né? E na verdade a gente foi
ao longo do tempo, descobrindo que não é uma questão apenas feminina, mas trata muito desse lugar de aquilo que não é possível ser dito, aquilo que eu não encontro a minha própria voz para dizer, acaba retornando no corpo, no real. E aí é justamente esse desacordo das mulheres nessa sociedade em que elas não poderiam, então, usar as suas vozes para algo além desse lugar do que era esperado, que foi produzindo esses sintomas. E foi na medida que Freud passa a escutá-las para além desse olhar médico, é que a psicanálise é inventada, né? É lançado então um novo olhar sobre essa feminilidade tradicional, na medida que as histéricas recusam, né, esse modelo de subjetivação a partir do seu próprio corpo. Então, daí Freud começa, então, uma investigação sobre a sexualidade feminina, por uma indagação sobre a feminilidade, que é o que quer uma mulher. E é dessa pergunta que a gente vai partir na próxima aula, para saber como é que foi essa construção do Freud. Vou trazer aqui referências de vários textos que ele foi fazendo essa construção, esse percurso, mas eu não quero finalizar com ele não, quero finalizar com uma outra psicanalista, que é a Hélène Cixous. Ela escreveu O Riso da Medusa, que é um livro bem interessante, e ela traz muito também esse lugar, né, que é preciso que a mulher fale sobre a mulher, porque não é só na psicanálise não, né, homens falando sobre a mulher, mas isso são em todos os campos. Então é chegado esse momento, né, como ela diz, é preciso que a mulher se escreva, que a mulher escreva sobre a mulher, e que faça as mulheres virem a escrita, da qual elas foram afastadas violentamente quanto foram de seus corpos. É preciso que a mulher se coloque no texto, como no mundo e na história, por seu próprio movimento. E é esse o resgate que a gente vai fazer aqui ao longo dessas aulas e mais ainda no meu novo curso que eu vou lançar em abril. Então, se você deseja mais informações, me acompanha lá no Instagram, que em breve eu vou liberar todas as informações sobre a inscrição. E te vejo na próxima semana aqui para nossa segunda aula. O que quer uma mulher?